Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. A gente está no episódio de número 53 e hoje a gente vai falar sobre o Espiritismo e suas vertentes. O Espiritismo tem vertentes? Quais pontos se assemelham entre as religiões de matriz africana e o Espiritismo? E quanto ao catolicismo? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da rádio, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite, siga a gente também lá no Instagram, @Espiritismo Simples. Se você está pelo Spotify, se você está pelo Deezer, pelo Google Podcasts, clique para seguir e não perca mais nenhum episódio do nosso podcast Espiritismo Simples. Então vamos começar, a gente vai falar aí sobre hoje o Espiritismo e as vertentes do Espiritismo, né? A primeira pergunta já é se o Espiritismo tem ou se o Espiritismo não tem essas vertentes. A resposta é não. Diferente de outras religiões, né, ou de outras doutrinas, o Espiritismo não tem vertentes. Então, a gente às vezes encontra isso mais no protestantismo. Aí tem uma série de vertentes, né? Existem as igrejas adventistas, batistas, e tantas outras que acho que eu nem consigo enumerar e classificar quantas aqui. Mas sobre o Espiritismo, não tem vertentes, não tem linhas diferentes. Tem um estilo inicial do Espiritismo, depois ele se modificou, foi para esse modo. Não. A gente vai entender um pouquinho melhor. Mas Bruno, eu já ouvi falar sobre mesa branca, já ouvi falar sobre Umbanda, sobre o Candomblé, que é espírita, né? Não. Tais religiões são diferentes, né? Tem outras vertentes, tem outros ideais, tem algumas outras propostas, e em muitos pontos acabam se assemelhando, mas na sua formação ela é totalmente outra, né? Não, uma coisa não tem a ver com a outra. E aí sobre até o ponto de mesa branca, né? Que aí já não é uma religião, isso foi uma nomenclatura popular, a gente vai entender. Da mesma forma como kardecista, né? O pessoal agora não, já é mais antigo isso. Costumo utilizar muito desse termo, né? Se é mesa branca, se é kardecista, se é espírita, se é umbanda, se é espiritualista, aí fica uma confusão e a gente vai entender agora. Mesa branca, kardecista, né? Se você vai às vezes num centro espírita kardecista ou se você vai num centro de mesa branca. O que significa isso? Como é que isso aconteceu? Isso são nomenclaturas que foram introduzidas mais na esfera popular e ela vem carregada, cheia de preconceitos, né? Por que desse termo mesa branca? Então colocaram no mesmo balaio, né? Todos, para quem não entende o que é balaio, todos no mesmo cesto, numa mesma esfera. As religiões que seriam então espiritualistas, né? Ser espiritualista, segundo Kardec, estaria condicionado àquilo que é contrário à matéria, né? Ou seja, que acreditam em algo para além daquilo que vemos, do que tocamos, daquilo que sentimos. Então, tentou se diferenciar pelas características, até mesmo dessas que a gente identifica como visuais. Então, a matéria é aquilo que a gente consegue naturalmente sentir, tocar, ver. Então, espiritualista está relacionado a isso, segundo Kardec, aquilo que é contrário ao materialismo. Espiritualismo, materialismo, são diferentes. Ainda Kardec acaba dizendo que todas as religiões, abrindo aspas para Kardec, todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Kardec, então, nesse trecho do livro O que é o Espiritismo, é um livro essencial para a gente começar a estudar, para começar a entender, já criar essas diferenças, né, iniciais, compreensões iniciais. Ele coloca então para a gente que todas as religiões então elas acabam partindo um pouco do espiritualismo, então, porque se a gente consegue acreditar que existe algo além do que a gente só está vivendo, né, de uma vida normal, de uma vida comum, que não tem nada além, não tem nada antes da gente, não tem nada além da gente, né? Então não teria um outro sentido que fuja da matéria.
ela então tem uma linha espiritualista, porque foge do que é somente a matéria. Mas isso não implica necessariamente no que é a crença dos espíritos, né? Acreditar nos espíritos e nas suas manifestações. O espiritismo e o espírita, ele acaba entrando nas duas condições. Ele é espiritualista, porque ele acredita em algo além da matéria, então a gente não vive somente por viver, tem para nós um sentido, tem algo acima, tem algo que nos envolve. E também nós acreditamos na questão dos espíritos, acreditamos que existam espíritos e também acreditamos nas manifestações deles. Essa nomenclatura, espírita e espiritismo, surge com Kardec, justamente nesse livro que é o Espiritismo, e ele diz assim, ele acaba justificando por que ele acabou criando esses dois nomes, esses dois termos, espírita e espiritismo, aspas para Kardec: para as novas coisas são necessários termos novos, fecha aspas. Então, todo espírita é também espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. É aquilo que a gente falou um pouquinho antes. Para ser espírita, a gente costuma então ser espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Nem todo espiritualista acredita nos espíritos e nas suas manifestações. Provavelmente alguns centros espíritas então tenham criado talvez esse hábito da realização das reuniões mediúnicas, né? E a gente depois vai falar um pouquinho sobre reuniões mediúnicas, às vezes até com essas tais toalhas brancas, né? Toalhas com mesas brancas, e acabou ali no modo mais popular tomando aquilo como base para você falar que ele é um centro de mesa branca, né? Então, que as pessoas se reuniam na mesa, tanto para as palestras públicas quanto para as reuniões mediúnicas, estendia-se por hábito talvez uma toalha branca, começou-se a criar por esse hábito uma maior facilidade para a diferenciação. Então as pessoas começaram a falar, então aquele centro ele é Umbanda, aquele lá é o de mesa branca, então não seria muito adequado utilizar isso. Mas de novo, é aquilo, acaba entrando na esfera popular, dá para se entender, né? A gente não vai colocar aqui vamos problematizar isso, né? Claro que tem alguns outros pontos que a gente vai ver mais adiante desses problemas da nomenclatura, mas aí foi uma questão para a facilidade de identificar qual que seria então essa relacionada da doutrina dos espíritos, trazida, codificada por Kardec, e as outras religiões que seriam espiritualistas. Importante a gente pontuar, né, por ter uma diferente nomenclatura, diferentes hábitos, costumes, por exemplo, não termos as danças, rituais ou cânticos, isso não nos coloca, isso não nos qualifica por sermos melhores ou por sermos piores, por sermos superiores ou inferiores às outras religiões, às outras doutrinas, né? Isso apenas qualifica as diferenças. A gente hoje está tentando entender aqui, separar o que é uma coisa e o que é outra. Então, não vamos esquecer que antes de ser um codificador da doutrina, Kardec foi essencialmente um pedagogo. Então, quanto mais ele conseguiu facilitar a compreensão com seus atributos da pedagogia, ele iria fazer, era muito provável, e ele acabou fazendo, tentando colocar novos termos para novos pontos. E aí voltando para a questão dos rituais, voltando para as danças, não tem nada de errado com isso, né? Pelo contrário, quando são cheios ali de boas intenções, nos eleva espiritualmente. A gente pode vibrar amor, pode vibrar alegria, mas acabam que a gente pode colocar, né? Não estão dentro do escopo do espiritismo. Não é nada de errado. Então, vou dar um exemplo particular. Eu não sei vocês, eu tenho um hábito, né? Eu tenho uma playlist no meu celular de músicas religiosas que eu gosto muito, né? Rezar um terço, por exemplo, não tem nada de errado, né? Muito pelo contrário. Mas particularmente, para mim, né? Então, é uma prática que eu já não levo tanto jeito e não está dentro dos meus hábitos. Sobre um lado mais da Umbanda, eu nunca fui num centro de Umbanda, mas tinha um próximo de casa que sempre tinha umas reuniões aos sábados, e a energia que eles transmitiam, pelo menos parecia ter ali dentro, era muito boa, eram com músicas, com danças, com vibrações assim, e cada um é o seu estilo, né? Não é que função nossa ficar colocando, então por que eles estão lá com a tabaca, eles estão errados, são retrógrados, aqueles que ficam cantando, louvando, gritando, então eles são inferiores, né? Porque a gente, enquanto espírita,
nos dotamos somente do estudo. Isso é muito comum. A gente tem que tomar esse cuidado, tem que ficar atento a isso para não cairmos na soberba, né? Não tem nada demais por a gente somente estudar e outras religiões terem manifestações diferentes. Trazendo aqui um pouquinho para a gente entender melhor, né? Por que também a gente até hoje tem essas dificuldades de compreensão, por que ainda se confunde tanto, às vezes, o espiritismo com outras religiões. Eu vou trazer aqui características de uma religião e aí a gente vai aos poucos identificando que religião que é. Preste atenção. É uma religião que acredita então na reencarnação, acredita em Jesus também como um modelo, tem os seus princípios baseados em luz, caridade e amor, aplicam-se passes sem qualquer intenção de remuneração. E aí a gente pergunta, né, que religião é essa? Você poderia falar tranquilamente até aqui que é o Espiritismo. E não, na verdade essa daqui que eu estou me referindo é a Umbanda, né? Porque os pontos aqui até esse momento são muito próximos, né? Muito próximos. As principais diferenças que a gente tem, né, o Espiritismo pode colocar quanto a Umbanda, que a Umbanda ela é uma religião brasileira, né? Se bem que esse também é mais um ponto para a gente começar até a pensar, porque a doutrina espírita ela surge na França com Kardec, mas ela tá tão brasileirada que, sei lá, se a gente já não pode colocar um pezinho de brasilidade, né, na fundação da doutrina espírita, né? O país que tem maior número de adeptos, de seguidores do espiritismo é o Brasil. Então, é mais um ponto. Foi fundada então, a Umbanda foi fundada no Rio de Janeiro, e aí o ponto de diferença seriam as questões dos orixás, né, que são as personificações de elementos da natureza e da energia. No artigo Umbanda, da Juliana Bezerra, que é uma professora de história, ela comenta que ali por volta da década de 20, da década de 30, 1920, 1930, as religiões com raízes africanas, assim como é a Umbanda, ela traz essa raiz africana, assim como o Candomblé também traz, eram perseguidas, muito perseguidas nesse período. E por conta disso, começou a se denominar todas essas religiões como espíritas, né? Porque eram mais bem aceitas. O espiritismo, ele tem a origem na França, como a gente já falou. Ele pode ser considerado assim, se a gente colocar numa denominação bem chula. Mas é uma religião de brancos. E aí, essas religiões com matrizes africanas eram mal vistas. Vamos lá colocar a contextualização. A gente estava lá na década de 20, década de 30. O racismo, ele acaba no Brasil, entre aspas, acaba no Brasil, lá para o período do ano de 1888. Então, faziam ali 40 para 50 anos de diferença entre o fim da escravidão e esse período. Se a gente hoje tem grandes dificuldades aí, tem grandes lutas sobre a questão da tolerância religiosa, né? Sobre a aceitação das diferentes religiões, vamos pensar então naquele período, né? As religiões de origem africana sofriam ainda mais. Já partindo para o candomblé, assim como no espiritismo e no Umbanda, ele também acredita na vida após a morte, mas aí tem uma diferença fundamental em outros pontos, como na questão das oferendas aos orixás, inclusive com sacrifícios, né? O espiritismo ele já não tem nem mais os orixás, nem tem esse hábito das oferendas, e muito menos também os sacrifícios. E aí aqui, claro, confesso que me falta muito conhecimento para a gente esclarecer aí, para dissecar esses pontos todos do candomblé especificamente, se tem algumas outras vertentes, às vezes algumas vertentes do candomblé que pode ser que não tenham sacrifícios, outras pode ser que não tenham tanta essa contemplação assim para os orixás. Então aí eu coloco aqui, não tenho tanto conhecimento para poder falar sobre isso. Num resumão total, né? Então a gente, espiritismo tem vertentes? Não tem vertentes. Essas outras nomenclaturas aí são de diferentes religiões. Então quando a gente for falar, por exemplo, qual que é a prática que você acaba adotando, a gente pode falar, sou espírita. Aí a pessoa pergunta, mas é espírita kardecista? Não, sou espírita, né? Seria o nome mais adequado. Só cuidado para a gente não passar qualquer tipo de arrogância. Se você quiser explicar toda a volta por que tem esses nomes,
Você agora com o podcast acabou de entender um pouquinho melhor. E o outro ponto para a gente arrematar está ali relacionado então aos hábitos, né? Então às músicas, às danças, aos rituais, que são características aí de outras religiões, e também quanto às nomenclaturas que são mais comuns do pessoal utilizar e hoje em dia, né? De falar sou kardecista ou mesa branca, né? Então vem dessas origens, dá pra gente entender historicamente por que isso aconteceu, por conta dessa perseguição, mas hoje a gente tentando aí até esclarecer ainda mais, é bom que a gente separe esses termos para que não tenham confusões, mas também não tem nada que seria um grande problema estar ali relacionado com outras religiões, muito pelo contrário, o caminho está na gente encontrar pontos em comum, muito mais do que as diferenças. Fechamos então mais um episódio, espero ter aí deixado um pouquinho mais clara essa compreensão das diferenças, se tem essas outras vertentes ou não, e bora explicar para esse povão aí quais são os nomes, quais as denominações mais corretas para a nossa doutrina, para a doutrina espírita. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou o Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.